E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, né? E se cuidando em casa, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Espero que estejam assistindo as aulas, né? Fazendo as atividades que eu estou passando, conseguindo compreender, na medida do possível, o conteúdo que a gente vem estudando. Na videoaula passada, vocês viram a correção do simulado, né? Desculpe, da prova da primeira unidade, que foi solicitado pela direção da escola. Hoje a gente dá continuidade ao nosso assunto, que nós víamos trabalhando o núcleo celular, né? Então a gente começou a estudar o núcleo das células no caso das células eucariontes, né? Já que as células procariotas ou procariontes não têm a presença do núcleo, né? E a gente foi estudando todas as estruturas desse núcleo celular, né? Das células eucariontes. Então a gente começou estudou a carioteca, né, que é a membrana do núcleo. Vimos lá que é uma membrana dupla, né, ou seja, é uma estrutura formada por duas membranas, que vai ter a presença dos poros, né. Esses poros, colegia, não é coronga não. Eles têm esses poros, né, esses poros são contrácteis, né, isso quer dizer que eles se contraem e abre e fecha para permitir a passagem das estruturas, né, para substâncias, né, ou moléculas que são produzidas, né, dentro do núcleo, eles possam ir para o citoplasma, ou substâncias que vêm do citoplasma entrar na estrutura do núcleo, né. Então elas entram e saem do núcleo a partir desses poros presentes na carioteca, né. Vimos que a carioteca ela tem uma conexão, né, com o retículo endoplasmático rugoso, né. Então, dependendo do esqueminha que vocês podem encontrar aí na internet, em alguma prova, pode ser que venha essas estruturas juntas, né? Às vezes tem algumas imagens que mostram como se tivessem ribossomos aderidos à carioteca, mas na verdade a membrana externa, né, da carioteca, ela tem essa conexão com a membrana e a estrutura que forma o retículo endoplasmático rugoso, que é aquela organela que tem a presença de ribossomos aderidos à sua membrana. Então, às vezes pode parecer que os ribossomos estão aderidos à carioteca, né? Mas na realidade eles estão conectados nessa estrutura externa, nessa membrana externa que faz essa ligação com o retículo endoplasmático rugoso. Vimos a estrutura da cariolinfa, né? Que é aquele líquido, aquela substância, né? Também gelatinosa que preenche o interior do núcleo. A carioteca, né? Ela separa quimicamente o citoplasma da estrutura interna do núcleo, né? Então, quimicamente, a cariolinfa, né, e a estrutura interna do núcleo tem diferenças químicas e moleculares para o citoplasma, certo? Então, tem essa diferença. Dentro desse núcleo, nós observamos também o que? Nós observamos o nucleolo, né, que tem células que podem ter um ou dois nucleolos. E esses nucleolos, né, eles são formados por RNA, né, formado por ribossomos jovens, né. Então os ribossomos que nós temos no citoplasma, né, lá sintetizando as proteínas, são produzidos nessa estrutura do núcleo, né, nos nucleolos. Então, os nucleolos é como se fosse uma aglomeração de partículas de RNA com estruturas desses ribossomos jovens, né, que vão ser, a partir que eles vão se amadurecendo, né, eles vão se tornar ativos, eles são enviados para o citoplasma, eles atravessam as regiões dos poros, né, da carioteca. Dentro desse núcleo a gente vai ter a cromatina, que é o DNA, né, o material genético, então vai estar lá entrelaçado, né, a gente chama o DNA de cromatina nesse período em que a célula ela não se apresenta em divisão celular, né, que a gente chama a fase de intérfase, que a gente vai aprofundar mais algumas aulas mais para frente, quando a gente entrar na parte de divisão celular. E essa cromatina, quando as células iniciam o processo de divisão celular, elas vão sofrer o processo de espiralação, né, de condensação, e formar aquilo que nós chamamos dos cromossomos, né? São aquelas estruturas que a gente consegue observar mais visível, mais nítido, né? Quando as células elas iniciam o processo de divisão celular, certo?
Então essa cromatina, esses cromossomos, eles são formados, né, pelo DNA, nada mais é do que estruturas formadas pelo DNA, né, pelo ácido desoxirribonucleico, né, que é o nosso material hereditário, nosso material genético, né, que determina o funcionamento das nossas células, do nosso organismo, nossas características também. Então ele foi formado aquela estrutura helicoidal, né, aquela estrutura da dupla hélice, duplo filamento, em que esses filamentos eles são conectados por pontos de hidrogênio, né, nos pontos lá das bases nitrogenadas. E os cromossomos eles nada mais são do que estruturas formadas pelo DNA, né. Nas células, esses longos filamentos de DNA, né. Nas células procariotas, né, como o caso das bactérias, esse cromossomo, né, ele vai estar conectado, né, em um formato circular, formando o DNA circular das bactérias, né. Então é um grande filamento que é conectado em suas pontas, formando uma estrutura circular. Já nas células em algumas células eucariotas, né, esse DNA, esse cromossomo, eles vão estar separados em vários filamentos de cromossomos, né. Então você tem vários filamentos de DNA formando os cromossomos, né? Então nas células bacterianas forma como se fosse esse anel, uma estrutura única, e nas células eucariotas você pode formar vários cromossomos diferentes, certo? Esses cromossomos, obviamente lá formados dentro de suas estruturas, a presença dos genes, né, que são aqueles trechos específicos de DNA que vão comandar a síntese de uma série de proteínas, né, e substâncias e de uma forma mais, podemos afirmar, né, de uma forma mais geral, né, é responsável pelo funcionamento de toda a célula. Então os genes que comandam a atividade celular, que comandam a síntese de substâncias nas nossas células e consequentemente é que comanda o funcionamento. Se a gente for fazer uma extrapolação, né, é o que comanda o funcionamento do nosso corpo, por assim dizer. E esses cromossomos, né, e essa estrutura da cromatina, né, ela está associada a proteínas, né, formando uma estrutura mais complexa, né. Esses números de cromossomos que eu falei que pode ter, formando esses cromossomos em separados e não como na célula bacteriana, formando uma única estrutura em formato de anel, eles vão variar de espécie para espécie, né. Então o organismo ele tem uma quantidade de cromossomos e outros têm diferentes números de cromossomos que se formam, né. Essas estruturas diferentes, né? Podem ser iguais, mas podem ser diferentes, né? Então, por exemplo, na nossa espécie, a espécie humana, a gente forma, nesse processo, quando inicia a divisão celular, a gente forma 46 cromossomos, né? Ou como a gente pode dizer também, que são 23 pares de cromossomos. E outras espécies variam. Então, por exemplo, na mosca, né, que é a Drosophila, eles só apresentam 8 cromossomos, né? O chimpanzé, por exemplo, apresenta 48 cromossomos. Então a gente vai ter essa variação. Então algumas plantas 112, 116 cromossomos. Então esse número de cromossomos ele pode variar de espécie para espécie, certo? E inclusive esse número de cromossomos também pode variar em algumas células, né? Por exemplo, as células que são reprodutoras, né, os óvulos, os espermatozoides, as células que a gente chama de gametas, elas têm metade do número de cromossomos, por exemplo, né? Então se nossos gametas, né, se a gente tem 46 cromossomos, nossos gametas apresentam 23 cromossomos, né? Por que isso? Porque no processo de reprodução, né, a gente herda metade dos cromossomos do nosso pai, metade dos cromossomos da nossa mãe. Então é por isso que as células reprodutoras têm que ter metade do número de cromossomos, porque se não tivesse, a gente ia ganhar 46 de nossa mãe e 46 de nosso pai, a gente ia ter 92 cromossomos, só que nossa espécie, ela só... o desenvolvimento, né, do organismo é um organismo com 46 cromossomos, né? Então seria um organismo que não se formaria, né, com 92 cromossomos. Ah, professor, mas se tiver variação no número de cromossomos, sempre o organismo não se forma? Se forma, né? A gente vai ver na próxima aula, que a gente chama de alterações cromossômicas, que alguns organismos podem ter, alguns indivíduos, né, de uma espécie podem ter cromossomos a mais ou a menos, mas isso vai levar a uma série de consequências, né? A gente vai ver mais pra frente, na próxima videoaula, no caso, né? A gente vê isso que a gente chama das alterações cromossômicas, ou que também pode chamar de aberrações cromossômicas, que é um termo que eu não gosto tanto, certo? Então vamos falar um pouquinho, né, da arquitetura e da estrutura dos cromossomos. Então aqui a gente tem de forma aqui geral, né,
Então lá em cima, olha que é a estrutura lá do DNA, da dupla hélice, né? O DNA enrolado sobre ele mesmo, a estrutura dupla hélice, as conexões nas bases nitrogenadas a partir daquilo que a gente chama das pontes de hidrogênio, certo? E a gente tem aqui essa estruturazinha, como eu falei, né? O DNA ele fica enrolado, né? Por algumas estruturas algumas proteínas que a gente chama de proteínas do tipo histona. Essas histonas, que são essas bolas vermelhas aí, elas enrolam a molécula de DNA sobre elas mesmas, né, em forma daquele conglomerado que forma a cromatina, certo? Então, mesmo variando pelo número, né, e o tamanho de cromossomos nas diferentes espécies, né, eucariontos, o cromossomo ele sempre apresenta essa mesma estrutura básica, né? Vocês estão observando aí, né? Então essa longa cadeia de DNA, né? Com esses espaços regulares entre eles, né? E esse entrelaçamento, né? Que a molécula dá, né? E aí ele vai se enrolando sempre em 8 em 8, né? Então o importante saber é isso, que mesmo variando o número de cromossomos das espécies, ela se apresenta nessa mesma estrutura básica, né? Ou seja, essa estrutura vale para todos os órgãos eucariontos. A estrutura, mesmo mudando o tamanho do cromossomo, o número de cromossomos, a estrutura básica com que ele se arranja é a mesma em todas as células eucariontas, né? Então, a presença desses grãos de histona, né, que são proteínas enrolando o DNA, né? Esse processo, quando você tem esse enrolamento, o que está ali escrito ali pequenininho, não sei se vocês conseguem observar, né? Chama de nucleossoma ou nucleossomos, né? E que é essa estrutura que vai se enrolando e vai se repetindo ao longo dos cromossomos, certo? Então esse enrolamento aí a gente chama de nucleossoma. Então cada enrolamento desse aí no estômago, então cada nucleossomo desse, então cada nucleossomo vizinho, cada um que está do lado do outro, eles vão se associando, né, de forma que esse fio cromossômico, né, ele vai ser enrolado e nessa estrutura dessa mola, né, nessa bolinha aí, como é que chama? Esqueci como é que chama, tem no caderno de vocês, essa estrutura em forma de mola, né, helicoidal, né, na forma na estrutura de hélice, que é extremamente compacta, né. E aí a gente pode chamar isso essa estrutura de solenoide, né? Ou de fibra cromossômica, né? Que vai ficar bem enroladinho. Então, ao longo do seu comprimento, ou seja, ao longo do comprimento do solenoide, né? Ou dessa fibra cromossômica, a gente vai ter estruturas específicas, né? Ou regiões especiais que se associam a determinadas proteínas, e essas determinadas proteínas vão ter a função de fazer a sustentação do cromossomo, né? Pode se chamar é o esqueleto do cromossomo, né? Então essa fibra aí associada à forma desse esqueleto aí, mais ou menos com 300 nanômetros, né? Um dado bem pequenininha, bem pequeno, né? Ela faz o cromossomo propriamente dito, né? Então quando a célula está se dividindo, então, quando a célula inicia o processo de divisão celular, para iniciar o processo de formação de novas células, o cromossomo ele se enrola sobre ele mesmo, e fica o que a gente diz que acontece um processo de condensação do DNA, né? Condensação do DNA, que vai formar a estrutura cromossômica que vocês podem observar aqui embaixo, né? Então aqui tem uma imagenzinha, né? Microscópica, e aqui embaixo forma esse cromossomo, que ele fica bem enrolado, ou seja, ele era aquele bolo da forma daquela cromática, né? Aquele emaranhado, né, de estruturas, mas aí ele vai se condensando e ele praticamente, a sua espessura, quando ele se condensa formando o cromossomo, ele é um pouco maior do que o dobro, né? Então ele chega mais ou menos a 700 nanômetros, e aí eles são facilmente visíveis, é um exagero, né? Facilmente com o microscópio, com corante, e você consegue ver certinho os cromossomos bem individualizados.
certo? De forma geral, a gente divide, né, o período de vida de uma célula no que a gente chama de ciclo celular. Né? Então, quando a gente se refere ao ciclo celular, a gente está falando do período de vida de uma célula. E aí, como eu falei, tem as duas etapas. Né? Tem a intérfase, que é o período em que a célula não está se dividindo ou que ela está se preparando para a divisão celular. Né? E tem a divisão celular propriamente dita, que é o período em que a célula dá origem, ou seja, de processo de reprodução para originar novas células. Né? E aí vai variar um pouquinho se for mitose ou meiose, que são os tipos de divisão celular. Vocês vão lembrar lá vagamente lá no ensino fundamental que a gente falou isso. Né? Durante o período da intérfase, né, que é quando a célula está se preparando para a futura divisão celular, um dos principais eventos que tem nessa preparação é o processo de duplicação dos cromossomos. Né? O que acontece? Como a célula vai fazer divisão celular para formar uma nova célula, essas novas células que vão se formar, né, elas precisam ter os mesmos componentes que a célula que deu origem a ela. Né? Você tem uma célula com 46 cromossomos, quando se formar novas células, essas novas células também têm que ter 46 cromossomos, porque senão não teria nenhum sentido no processo de divisão celular. Então, uma das principais coisas que acontece na intérfase antes da célula se dividir é que os cromossomos se duplicam, ou seja, a gente duplica o DNA, né, do material genético, para que as novas células tenham a mesma quantidade de material genético. Certo? Então, se uma célula tem 46 cromossomos e quer formar uma nova célula igual a ela precisa duplicar seus cromossomos para que a nova célula tenha também 46 cromossomos. Né? Então, cada cromossomo ele vai produzir um outro idêntico, né, a ele, só que os dois eles permanecem conectados um ao outro por meio de proteínas especiais que a gente chama de coenzima. Né? Então, deixa eu mostrar esse esqueminha aqui rapidinho. Então, ali, quando a célula forma, lá na intérfase, ela forma os cromossomos, né, para se preparar para a divisão celular, veja lá no começo, aquela estruturazinha lá é a estrutura que o cromossomo forma. Então ele forma esse parecendo esse cotonete, né? Cada cotonete desse é um cromossomo. Então veja que tá dois cromossomos, né, simples um do lado do outro. O que acontece? Quando a célula duplica seu material genético, ela duplica os seus cromossomos, né, para poder se dividir, ela forma os cromossomos duplos ou os cromossomos duplicados. E são esses que vêm seguindo aí depois da setinha de duplicação, que forma essa estrutura de X. Então cada X desse aí é um cromossomo duplicado, certo? E cada perninha dessa que se forma, veja que lá era um cotonetezinho, depois viram dois cotonetezinhos colados. Esses cotonetezinhos colados, eles ficam ligados a partir de uma coenzima, né, que é uma proteína que mantém. Ou seja, ele não duplica e fica separado, ele duplica e fica junto. Então, por isso que a gente diz que são cromossomos duplos ou cromossomos duplicados. Porque as cópias se mantêm juntas. Elas só se separam lá na frente na divisão celular. Né? Então, aí são cromossomos duplicados. O tem um cromossomo simples, só tem um bracinho, uma perninha. E quando ele duplica, ele vai ficar com duas perninhas, né? Dois bracinhos. Vamos chamar de braço ou de perninha, né? Que são cópias de si mesmo, certo? Essas cópias unidas, né, de cromossomos duplicados são chamadas de cromátides irmãs. Então a gente tem que ter aqui embaixo, cada perninha dessa, cada cotonete desse aí é uma cromátide, a gente chama de cromátide, e a gente chama de cromátides irmãs, que são no caso irmãs gêmeas. Né? Elas são cromátides que se formam, que são geneticamente iguais, são cópias. Né? Então ali a gente tem as duas cromátides irmãs. Né? Então essas coenzimas ativas, né? Elas permanecem ativas até uma fase lá na frente, que a gente vai ver na divisão celular, que a gente chama de anáfase, que é quando essa coenzima se degrada e o que permite que essas cromátides irmãs se separem, né? E elas são puxadas lá no processo da anáfase na divisão celular. Que a gente vê mais pra frente essa parte aí, não precisa saber isso especificamente agora, não vai ser cobrado não na parte do núcleo, só na parte de divisão celular. Né? Então o que acontece é isso. Então, o início da divisão celular ela se marca pela condensação dos cromossomos duplicados. Então cada cromátide se condensa de forma independente da outra, né? Apesar de continuarem unidas pelas coenzimas. Né? Então o DNA se duplica e os cromossomos vão se formando. Elas estão ligadas pela coenzima, mas elas vão se condensando de forma independente. Né?
Então, com esse processo de condensação, né, os cromossomos eles se encurtam, né, já que eles estavam mais espalhados, eles começam a se encurtar e se condensar, né, se esprilar, e vão se tornando cada vez mais grossos. Então, até formar essa estrutura desses bastões duplos, né, que são conformados por isso que a gente chama das cromátides irmãs. Né. Então, a gente tem aqui as partes dos cromossomos, né. Então, todo cromossomo ele apresenta, né, uma região especial, né, que a gente chama de centrômero, que nesse caso aqui está no centro. Chama de centrômero porque ele foi descoberto primeiro em cromossomos que ele ficava no centro, na região central do cromossomo, é chamado de centrômero. Mas depois se descobriram outros tipos de cromossomos que o centrômero ele necessariamente não fica no centro, ele não fica no centro do cromossomo. Então, se ele não fica no centro do cromossomo, mas aí ficou o nome centrômero, né? Então, de forma geral, ele se localiza um ponto de estrangulamento do cromossomo condensado, ou seja, é um ponto que ele se afina como se fosse apertado ali, e é esse ponto que a gente chama de centrômero, né? Então, é através dessa região, né, que os cromossomos duplicados eles vão se prender ao que a gente chama dos microtúbulos, que são formados também na divisão celular, e que vão ser responsáveis por separar as cromátides durante a divisão. Então, esse ponto aí vai ser o ponto em que uma estrutura que se forma na divisão celular, que a gente chama de microtúbulos, eles vão se prender e vão puxar para separar os cromossomos, para separar as cromátides irmãs quando as coenzimas se desfazem. Mas isso também é assunto mais para frente, certo? Mas só precisa saber isso, que essa região de estrangulamento central que liga nessas cromátides irmãs a gente chama de centrômero, certo? A gente tem aí as partes diferentes, né? A eucromatina e a heterocromatina. Vocês lembram lá que as partes de heterocromatina era uma parte que era supercondensada, que a gente tem genes inativos, né? E a eucromatina eram as partes que tinham genes ativos, né? Então aí só está esquematizando isso. E nas pontas dos cromossomos, na parte de cima lá, a gente tem o que chama de telômeros. Então tem os centrômeros, que é essa parte de estrangulamento que conecta as cromátides irmãs. A eucromatina e a heterocromatina, que a gente já tinha falado em vídeos passados, né, que é os pontos que inclusive diferencia material genético das células, né, dependendo de que partes tem genes ativos e que partes têm inativos. E a gente tem lá em cima os telômeros. Né. Os telômeros são as extremidades dos cromossomos, né. E eles possuem, vou falar um pouco dele, porque eles têm uma organização um pouco especial, né? Então a característica mais marcante do telômero que a gente tem é que para sintetizar as extremidades dessa molécula, da molécula DNA, nessa região de telômero, quem produz essa parte específica é uma enzima, né, que a gente chama de telomerase, né? É uma enzima específica que constrói essa região aí, o telômero dos cromossomos. Né? Então, por exemplo, na ausência dessa enzima, a célula não consegue produzir as extremidades dos cromossomos, né? E os telômeros das células filhas vão ser um pouco menor, vão ser cada vez menores. Né? Então, por exemplo, as células embrionárias, que são células que vão dar origem a todas as outras células do nosso corpo, produzem muita telomerase, né? Normalmente. Mas aí depois de um certo ponto, né? Deixa de fazer isso num certo momento do desenvolvimento do embrião, lá na barriga da mãe, né? Então, apenas as células que dão origem aos gametas, que são as células germinativas, né? Continuam a produzir telomerase o corpo toda a vida. Mas o que acontece é que a telomerase ela vai sendo parada, depois dessas células embrionárias, ela cessa a sua produção dessa enzima que vai produzir os telômeros. Então, com exceção das células que produzem os gametas, que sempre formam essas enzimas, até porque se ela não formar essas enzimas, a gente ia parar de produzir, né, os gametas. Mas o que é que tem de interessante nessa ausência da telomerase depois a partir das células embrionárias? Porque o que é que implica a não presença dessa enzima para produzir os telômeros, ou seja, essa região das extremidades dos cromossomos. Quando a célula do nosso corpo se reproduz, ou seja, quando ela faz sua divisão celular, as células filhas elas herdam telômeros um pouco mais curtos. Ou seja, a cada divisão celular o telômero ele vai ficando mais curto, já que você não tem a telomerase, que é essa enzima, para produzir novos telômeros. Né? Então, até certo ponto, né,
a perda de pedaços das pontas, ou seja, dos telômeros do cromossomo, não tem nenhum problema, não vai levar nenhum problema para a célula, certo? Porque nessas regiões de telômero a gente não tem a presença de genes, certo? Aí as células elas vão se dividindo, e cada vez que elas vão se dividindo, esse telômero ele vai diminuindo seu tamanho, né? Então, à medida que ela vai se dividindo, ela vai perdendo, pode chegar a um ponto que ela vai perder todo o seu telômero, né? Então, depois que elas perdem o telômero, que são as partes que não tem genes do cromossomo, ela começa a perder as partes do DNA. Ou seja, quando o telômero acaba, ela começa a sofrer novas divisões e elas vão perdendo parte do DNA, né? Ou seja, elas vão perdendo parte dos genes que iriam codificar informações para a nossa célula, né? Então, quando isso acontece, a célula morre, certo? Ou seja, quando o telômero desaparece completamente e a célula começa a perder partes do DNA com genes importantes, né? Aí a célula morre. Aí o processo que você sabe que aí aquela célula morre e chegou ao fim dela, ela não vai se dividir mais, morreu, acabou, né? Então, quando essas proteínas foram descobertas, essas enzimas, as telomerases, se pensou na possibilidade de que a morte das células por perda dos telômeros poderia ser uma das causas do envelhecimento, né? Ou seja, você vai envelhecendo, que as células vão perdendo os telômeros e vão morrendo, né? Então, aí o que os cientistas pensaram, se a gente pudesse reativar a telomerase e assim impedir que os telômeros se desfizessem, talvez fosse possível, né, interromper o processo de envelhecimento. Ou seja, você não envelheceria mais, porque suas células sempre teriam novos telômeros, suas células permaneceriam sempre jovens, né? Mas aí depois que essa hipótese se deu, né, se percebeu que não era tão simples assim interromper o processo de envelhecimento, né? Por que isso? Porque esse processo ele não é só causado pela ausência de telomerase, né? Ou seja, não é só isso que faz com que a pessoa envelheça, né? São outros fatores que levam ao envelhecimento celular e envelhecimento do indivíduo. E outra coisa que acontecia, né, que percebi que quando os cientistas eles reativavam a telomerase, as células viravam células cancerosas, né? Ou seja, as células elas começavam a se dividir sem parar. Então, quando eles reativavam a telomerase e o telômero não ia desaparecendo, as células iam se dividindo sem parar, se dividindo, porque a célula entendia o que? Ela entendia que não tinha feito a divisão celular ainda, né? Então, o desaparecimento do telômero marca as divisões celulares para a própria célula que ela se dividiu. Então, quando eles reativavam essa proteína, a telomerase, a célula fazia divisão celular e como o telômero não se desfazia, ela entendia que ela não tinha se dividido. E é o que ela fazia? Ela se dividia de novo. E como ela não perdia o telômero de novo por causa da presença da telomerase, ela achava que não tinha se dividido. E ela começava a se dividir sem parar, e aí esse processo de divisão celular sem parar era o que dava origem a essas células se tornavam células cancerosas, né? Ou seja, elas iam formar tumores e consequentemente iriam formar câncer, né? Então elas iriam se reproduzir, se dividir para sempre, certo? Então tem essa parte do telômero. Os cromossomos eles podem ser classificados de acordo com a posição do centrômero, certo? Então o centrômero ele vai dividir os cromossomos em duas partes, né? Que a gente chama dos braços cromossômicos, né? As cromátides é a estrutura toda, né? E essas partes de cima e de baixo a gente chama dos braços, né? Então, a posição do centrômero ele serve de critério para a gente poder classificar os cromossomos. E aí são esses quatro tipos que vocês estão vendo aí. O metacêntrico, que é o primeiro lado da esquerda, em que o centrômero está posicionado exatamente no meio, né? E os dois braços eles têm aproximadamente o mesmo tamanho, né? Os braços de cima e os braços de baixo têm o mesmo tamanho. A gente tem o submetacêntrico. O centrômero ele é um pouco deslocado da região do meio, né? Ou seja, ele fica um pouquinho mais acima e a gente já vai ter braços de tamanho de comprimentos diferentes, braços mais curtos, nesse caso braços mais curtos em cima, braços mais longos embaixo, abaixo do centrômero. A gente tem esses são submetacêntricos, né? Temos aqui o terceiro aqui da esquerda para a direita, os acrocêntricos, que o braço do cromossomo se localiza assim em uma das extremidades, nesse caso é da extremidade de cima, e um dos braços é muito maior do que o outro, né? Então a gente tem essa grande diferença aí, os acrocêntricos, né? E por último a gente tem os telocêntricos, que são
os cromossomos em que o centrômero ele se localiza na região do lá bem próximo do telômero, certo? E praticamente fica formando só um braço, né? Que seria, nesse caso aqui, só o braço de baixo. O braço de cima praticamente não existe, né? Pode ser o contrário, certo, gente? Pode ser que seja embaixo, tanto faz. Mas o que importa é onde é a posição do centrômero. Então, metacêntrico no meio, separando dois braços iguais. O submetacêntrico um pouco deslocado da região central do meio, né? Formando braços diferentes. Aí pode ser para cima ou para baixo, certo? O acrocêntrico, que fica... O centrômero fica lá próximo a uma das extremidades, formando braços que têm grandes diferenças, braços curtinhos e outros braços bem longos, como disse, pode ser em cima ou embaixo. E os telocêntricos é quando o centrômero ele fica localizado muito próximo ou na região dos telômeros, formando praticamente um único braço, certo? Na célula DNA, né, um cromossomo ele é compatível, né, como se fosse uma fita magnética, em que estão gravados as sequências, as informações para a produção de proteínas. Né? Então, cada trecho do DNA que contém uma informação para a síntese de uma proteína, a gente chama de genes. Então, os genes eles são trechos do DNA, trechos dos cromossomos que codificam alguma informação, que codificam a síntese de alguma substância. Né? Então, o conjunto de moléculas de DNA e de cromossomos de uma determinada espécie, ela vai conter todos os seus genes, certo? E também as sequências de bases nitrogenadas que não possuem informação codificada. O conjunto de genes de uma espécie a gente chama de genoma, certo? Então, quando fala de genoma, está falando o genoma humano, está falando se referindo a todos os genes que uma pessoa tem, seja os genes que possuem informações codificadas, que vão dar origem à síntese de proteínas, sejam informações que não têm esses genes com essas informações codificadas. Né? Então, na espécie humana, né, o genoma ele é constituído por 24 moléculas de DNA. 22 desses tipos são o que chama de cromossomos autossomos, que eles vão do cromossomo 1 ao 22, né? E os outros dois tipos de cromossomos são o que a gente chama dos cromossomos sexuais, né? Que a gente identifica pelas letras X e Y. Os cromossomos autossomos são os tipos de cromossomos que estão presentes tanto em células masculinas quanto em células femininas. Né? Os cromossomos sexuais são os que variam entre os sexos e caracterizam os masculinos e femininos, no caso o sexo biológico. Que seria esse esqueminha aqui. Então nós temos lá um total de 46 cromossomos, né? Temos 22 pares de cromossomos que são autossômicos, que estão presentes tanto em organismos do sexo masculino como no sexo feminino. E temos os cromossomos sexuais que vão determinar as características sexuais. E aí são dois tipos, o X e o Y, certo? As pessoas do sexo biológico masculino vão ter um cromossomo X e um cromossomo Y. As pessoas do sexo biológico feminino vão apresentar os dois cromossomos X. Então nesse caso aqui, desse cariótipo, aqui desse conjunto de cromossomos de uma espécie, esse indivíduo aqui é um indivíduo do sexo biológico masculino, porque ele tem um cromossomo X e um cromossomo Y. Se fosse uma mulher do sexo biológico feminino, não uma mulher enquanto papel social, os cromossomos sexuais seriam X e X. Né? Veja que esses cromossomos, quando a gente observa eles são impares, eles são sempre impares. Né? Então veja lá que um tem dois cromossomos, tá vendo? Impares. No par 2 tem 2, 3, ou seja, até os sexuais eles vão ter impares. Esses cromossomos impares, a gente chama eles de cromossomos homólogos. Cada um desses cromossomos do par significa que é um que a gente herdou do nosso pai e um que a gente herdou de nossa mãe. Então os cromossomos homólogos eles são cromossomos que têm a mesma estrutura, mesmo tamanho e são impares, certo? Então eles ficam um do lado do outro. São pares, né? Então, para um cromossomo homólogo, é aquele cromossomo que tem a mesma estrutura, mesmo tamanho, mesmo formato, certo? E no caso dos cromossomos sexuais, os X e o Y são cromossomos que chamam de não homólogos, porque eles são diferentes. Veja aqui que eles têm um formato diferente. O X é bem maior e o Y é pequenininho. Então, eles são não homólogos. Por que eles são não homólogos? Porque eles têm estrutura diferente, tamanhos diferentes, formas diferentes. Então, se eu pego um cromossomo do par 1 e comparo ele com o par
2, eles já têm formatos e estruturas diferentes, então eles são não homólogos ou heterólogos, né? Então os cromossomos homólogos são os cromossomos que têm mesma estrutura, e os cromossomos não homólogos são os que não têm a mesma estrutura, mesmo tamanho e por aí vai. Para essa aula não ficar muito longa, já chegamos aqui a um bom tamanho, na próxima videoaula eu falo um pouco mais sobre os cromossomos homólogos e sobre os cariótipos humanos, e a gente fala sobre alterações cromossômicas, certo? Então fiquem bem, se cuidem e a gente se vê na próxima aula. Tchau!